dia, glória a Deus, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, minha irmã amada, meu irmão, graça e paz. Você é bem-vindo, você é bem-vinda aqui. Glória a Deus pela sua vida. Que bom te receber aqui e poder cantar com você o que nós acabamos de cantar. Nenhuma condenação há. Amém? Não há. Não há. Que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Que bom que você decidiu entregar as primícias do seu dia para o nosso Pai. Eu tenho certeza que Ele se alegra com isso. Seja bem-vindo aqui. Nós estamos nesta semana tratando sobre brechas emocionais. Quem é que já aprendeu bastante essa semana? Para você que está chegando agora, para você que não pegou desde o início, nós estamos desde segunda-feira falando sobre brechas emocionais e tá tudo salvo no meu canal do YouTube. Desde segunda-feira até o dia de hoje, tá? Tá tudo salvo lá, Andréia. Eu quero entender o que você tá falando. Aproveita o final de semana e maratona, né? Faz aquele check-up de toda semana sobre esse tema, brechas emocionais. Hoje, seguindo, eu vou falar com você que tá aqui comigo, com você que depois vai ouvir sobre culpa. Antes da gente orar, eu gostaria que você trouxesse aí ao seu coração, trouxesse aí na sua mente algum episódio da sua vida, recente ou de algum tempo, que você tivesse se sentido culpada. Quem aqui já se sentiu culpada, culpado? Eu já. Alguma decisão que a gente tomou, às vezes no calor das emoções, né? Às vezes de ter feito alguma coisa que hoje a gente olha e fala, por que eu fiz aquilo que eu fiz? Isso gera em nós esse sentimento de culpa, esse sentimento de condenação. Por isso que eu coloquei esse louvor aqui, né? Ao entrar aqui com você hoje, nenhuma condenação há. Porque se você estiver se sentindo culpada, porque se você estiver ainda carregando, né, esse fardo, eu costumo dizer que a culpa é um fardo que você carrega por anos e que só vai te adoecendo, né? Então você que já passou por algum episódio de se sentir culpada, ou pode ser que você ainda alimenta esse sentimento aí de culpa, pode ser que isso ainda é algo que faz parte da sua vida. Em nome de Jesus, a partir desse devocional de hoje, você vai ter o pleno entendimento do que é a culpa, do que ela traz e mais ainda, que você é lavada, é remida no sangue precioso de Jesus. E como disse o louvor que nós iniciamos, nenhuma condenação há. Amém? Fica comigo aqui até o final desse devocional. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você aí, que o Espírito Santo vai te ajudar a ter entendimento de que nenhuma condenação há. Então, para isso, eu vou te fazer novamente essa pergunta e você vai permitir que venha à tona, tá? Mas, Andréia, por quê? Me machuca, me dói, me incomoda. Olha aqui para mim. Tudo que o Espírito Santo traz à luz não é para nos envergonhar, é para nos curar. Minha irmã, você e eu, nós precisamos ser curadas dessas situações, desses comportamentos e desses sentimentos que nós estamos alimentando, há muito tempo. E sabe o que está fazendo conosco? Nos adoecendo, nos impossibilitando de viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então deixe vir à tona. Você sente culpa por quê? Você sente culpa diante de qual situação?
Qual é a culpa que você carrega? Vou para o outro extremo também. Qual é a culpa que você joga em cima das outras pessoas? Por exemplo, eu estou nessa situação por causa do fulano, porque ele fez isso e isso comigo. Eu vivo isso que eu estou vivendo, Andréia, por causa do meu marido, do meu ex-marido, porque meu pai e a minha mãe não me ajudou, por causa do meu filho, né? Existem muitas mulheres que chegam até mim e eu falo muito sobre sonhos, né? Eu conto para elas quais eram os meus sonhos e o que o Senhor tem me permitido realizar. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. E aí, sabe o que elas falam? Elas falam assim, pois é, você contando aí dos teus sonhos, Andréia, sabe, eu também tinha um sonho, eu também tinha vontade, também de escrever um livro, né, de ministrar, de palestrar, de abrir uma empresa, de ter um filho. Aí elas vão falando, né, dos sonhos, só que sonhos todos frustrados. E sabe o que eu identifico? De uma maneira assim bem geralzona, é que essas mulheres, eu tô falando mulheres porque é o meu público, é quem eu atendo, né? Elas, ao invés de se autorresponsabilizarem, o que é isso? De perguntarem para elas assim, ó, para elas, o que eu preciso fazer para eu alcançar esse sonho que para mim é importante. Elas sempre estão buscando culpados, elas sempre estão jogando para fora, jogando nas costas do outro algo que é responsabilidade delas. Ei, olha para mim. Você acha mesmo que eu nasci aprendendo? Você acha mesmo que para gerar esse livro aqui, ó, que hoje muitas de vocês têm em mãos aí, você acha mesmo que eu já nasci, já falei, pronto, eu vou escrever um livro, me dá aí, deixa eu começar a escrever? Você acha mesmo que foi assim? Não foi, minha irmã. Eu tive que vencer muitos fantasmas dentro de mim. Eu tive que parar de culpar os outros por aquilo que eu não tinha conquistado e começar a olhar para mim e falar assim, tá, ok, o que eu posso fazer por mim? É o que muita gente não quer. Você sabe por quê? Porque é muito mais fácil você culpar o outro das coisas que você não conseguiu do que você se autorresponsabilizar. E olha aqui pra mim, autorresponsabilidade é uma coisa, culpa é outra. Todas as vezes que nós pensamos em culpa, nós trazemos sobre nós, sobre a nossa vida, sobre aquela situação, um peso muito grande. E todas as vezes que eu falo de autorresponsabilidade, olha aqui pra mim, me traz consciência, gera em mim consciência. O que eu tive que fazer? Tá bom, eu não vim de uma família rica. Pelo contrário, meus pais tiveram que lutar e muito, né, pra criar as filhas, pra ter uma casa, tá? Eu não vim de uma família rica, eu não nasci num berço de ouro. Eu vou precisar estudar, eu vou precisar me esforçar, eu vou precisar fazer networking, porque é através das pessoas que a gente vai, né, tendo direcionamento do que a gente precisa fazer. Meus pais não puderam me dar, mas o que eu faço? Eu fico parada, eu cruzo os braços, fico falando e fico com os braços cruzados, fico olhando pro céu e faço assim com a postura. Ó. Ai, céus, ai, Deus, ai, ninguém me ama, ai, minha mãe me ajuda, ai, meu pai, ai, queria tanto ter um pai rico. É assim que você tem vivido? Por que você não realiza seus sonhos? Você está colocando a culpa em quem? É isso que nós vamos falar aqui esse dia de hoje. Mas foi só um spoiler, tá? Não assusta não. Vamos orar. Vamos orar, vamos pedir a proteção do nosso Pai e vamos permitir com que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração. Você sabe por quê? Para que haja cura, para que você, a partir de hoje, se até então você não se movimentou, você comece a se movimentar. Combinado? Fecha seus olhos se você puder. Pai, é no nome poderoso e grandioso do teu Filho Jesus que eu oro. Eu oro nesta manhã, eu oro nesse dia, pedindo proteção. Pai, protege
Protege a nossa mente, blinda a nossa mente de todos os ataques do inimigo das nossas almas. Protege o nosso coração, Pai, para que nós possamos estar sempre abertos e abertas para nos libertar da culpa e para gerar perdão para conosco e para com os outros. Pai, em nome do seu Filho Jesus, eu te peço nesta manhã, dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da vida de cada uma de nós, para que em tudo eles possam nos proteger e guerrear ao nosso favor. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar, manieta e lança fora todas as setas e os dardos inflamados que Satanás lança sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que sejam lançados no abismo todos os espíritos imundos que ficam ao nosso derredor, buscando a quem possa devorar. Nós declaramos aqui nesta manhã, nesse momento, e estabelecemos o reino de Deus, o reino do Senhor, e reafirmamos a nossa aliança com o nosso Deus, aquele que nos salvou através do sangue do seu único Filho, aquele que nos resgatou através do zelo e do amor de Jesus por nós. Tudo isso eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Se você concorda, você coloca aí amém. Amém. Então vamos avançar? Vamos avançar? Você conseguiu trazer à tona alguma situação que você se sentisse culpada ou que você estivesse culpando os outros? Coloque aí. Hoje nós vamos olhar ainda mais para nós. Hoje nós vamos ter um encontro conosco mesmo. Hoje nós vamos parar de colocar na conta do outro uma conta que é minha. Eu tenho certeza que você que está aqui, você é um homem ou uma mulher que sonha. Andréia, mas eu já tô velha, eu já passei da idade, eu não penso muito nisso não. Pois é, se você não pensa, você vai começar a pensar hoje. Você sabe por quê? Porque enquanto existe fôlego de vida, existe também sonhos. Mas olha pra mim, coloca amor aqui nas minhas palavras. Enquanto você ficar terceirizando, enquanto você ficar colocando na conta do outro uma responsabilidade que é sua, você não vai avançar. Enquanto você ficar se culpando, por que que eu fiz isso? Por que que eu me envolvi com a pessoa tal? Por que que eu tomei essa decisão? Por que que eu acreditei demais? Por que que eu dei meu coração? Por que que eu confiei? Por quê? Por quê? Por quê? Ei, olha pra mim. Isso não vai gerar em você direcionamento. Isso vai gerar em você culpa. E culpa é um fardo que eu e você, nós carregamos todos os dias, presta atenção, para cima e para baixo. Pensa aí, sabe aqueles saco grandão de batatinha que a gente vê no mercado quando tá descarregando? Sabe aquele saco grandão? Pensa naquele saco. Pensou? Agora pensa ele nos seus ombros. Você levantou, o saco de batata tá aqui. É pesado, não é? Você saiu para ir para academia, igual eu vou daqui a pouco, em nome de Jesus, aquele saco de batata tá aqui. Você sai para ir no banco resolver suas coisas, aquele saco de batata tá nas suas costas. Como que você vai chegar no final do dia? Como que você acha que você vai chegar no final do dia? Coloca aí. Como que você acha que você vai chegar no final do dia? Eu estou falando de um dia carregando um peso extra além do seu peso, além do seu corpo, além da sua roupa, além agora num contexto emocional das suas demandas emocionais. Como que você acha que você vai chegar no final do dia? Com esse saco de batata pra lá e pra cá. Um caco, isso mesmo, exausta, desanimada, querendo abandonar tudo, reclamando de tudo, olhando pra todo mundo e culpando todo mundo, porque ninguém me ajuda, ninguém olha por mim. É ou não é? E se eu te disser que você não está avançando porque ao invés de olhar pra você e resolver suas tretas, você está culpando as outras pessoas? Isso mesmo. E se você decidir lançar mão, lançar fora desse saco de batata?
Se você olhar para ele e falar, não, esse peso não é meu mais. Essa situação, eu vou resolver ela agora. É hoje. André, é algo que eu não consigo resolver do dia para a noite. Top. Mas eu vou começar a dar passos para que isso se resolva. Eu vou começar do início. Qual que é o início? Tendo consciência que eu projeto uma culpa em alguém ou que eu carrego e alimento uma culpa em relação a mim mesma. Quantas vezes você deitou na sua cama após um dia cheio, após um dia exaustivo e ficou assim, ó, por que eu falei isso? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu não tomei essa decisão? Por que eu tô passando por isso? Eu sou uma burra, eu sou uma idiota, alguém me avisou e eu não ouvi. Só eu já passei por isso? Imagine uma pessoa todos os dias se autoflagelando. É isso que nós fazemos quando nós alimentamos a culpa. E a culpa, trazendo para o tema da nossa semana, é uma brecha emocional que Satanás usa, sabe para quê? Para te destruir, para me destruir. Quanto mais eu me martirizo, quanto mais eu olho pra mim sem piedade, quanto mais eu olho pra mim me achando burra, me achando incapaz, me achando que coisa boa, tá vendo? Que bom que você tá passando por isso, porque você não ouviu, você, não é? Quantas vezes? Mas ele fica aí do lado achando o fim de bom. É isso mesmo, você não merece, é isso mesmo, você é burra mesmo, tá vendo? Se culpa mesmo, foi por sua culpa. Existem pessoas, gente, fala assim, André, eu ouço até vozes de acusação. Isso existe? Existe. Mas até quando, minha irmã, meu irmão, você vai ficar alimentando aquilo que já deveria ter morrido aí na sua vida, aí dentro do seu coração? Olha pra mim, coloca amor nas minhas palavras. Tudo aquilo que você alimenta vai ganhar força. Tudo aquilo que você alimenta vai ficar, forte. Os marombeiros, as marombeiras, aquelas minhas amigas e amigos que treinam, que estão aqui, me ajudem respondendo esta pergunta. Para você que quer ganhar massa muscular, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Nós que vamos para academia, quem não vai, por favor, já começa aí, né? Vamos largar a mão de preguiça e vamos cuidar do templo do Espírito Santo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos treinar. Nós precisamos ir toda dolorida, às vezes, de um treino, para ir lá de novo treinar. Por quê? Para mandar estímulo para aquele músculo, para que ele cresça. É assim na nossa vida. Então, quanto mais eu treino, mais forte eu fico. Agora eu te pergunto, o que você está alimentando? O que você está treinando? As suas culpas? Quanto mais eu treino, quanto mais, muito bem, Camila, quanto mais eu alimento a minha culpa, mais ela vai crescendo e mais ela vai judiando de mim. Se essa voz de acusação, se essa voz de culpa fala aí na sua cabeça de noite, olha pra mim, apresse em calá-la. Andréia, como eu faço isso? Como eu faço isso? Você vai falar de forma audível, como nós falamos aqui no louvor. Nenhuma condenação há para a minha vida. Eu fui lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Começa a falar isso aí para você, para ver se essa voz não se cala e para ver se essa culpa que você coloca sobre os seus ombros, e gente, e às vezes, muitas vezes, é uma culpa, é um peso que eu mesmo decido colocar. Como assim, Andréia? Acreditem no que eu tô falando, eu sei o que eu tô falando. Existem pessoas que elas amam. É estranho, né? Mas vocês vão entender. Existem pessoas que elas amam se sentir culpadas. Que isso, André? Que absurdo. Existe. Existem pessoas viciadas
em se sentir culpadas. Existem pessoas viciadas em culpar o outro. E existem pessoas viciadas em reclamar, em brigar. Isso é vício. Isso são moléculas do nosso corpo que viciam. Deixa eu contar algo pra você que é vergonhoso. Mas eu vou contar porque, glória a Deus, eu fui curada já disso. E tudo que a gente for curada é pra gerar testemunho, né? Vocês me veem assim, hoje, glória a Deus por isso, mas eu era uma mulher que eu era viciada em briga. Coisa feia, né? André, explica um pouquinho melhor. Gente, eu brigava com o meu marido todos os dias. Todos os dias eu e o Valtinho, a gente brigava. Todos os dias. O dia que não brigava, que eu tava vendo que tá tudo muito calmo, nossa, não vai ter treta? Peraí que eu vou caçar uma. Eu procurava. Por que isso, Andréia? Isso é de forma consciente, isso é de forma inconsciente. De forma inconsciente. Você busca, por quê? Porque, presta atenção, o nosso corpo, ele tem moléculas, e essas moléculas, elas viciam. São moléculas que viciam em um determinado comportamento. Qual que era meu comportamento? Brigar. Quando eu não brigava, era como se o meu corpo ficasse em abstinência. Sabe quando a gente fica em abstinência, por exemplo, de bebida alcoólica? As pessoas que usam drogas, que ficam, né, algum tempo sem usar droga, que fica assim, ó, tremendo, que fica dando dor de cabeça. Ou nós mesmos que ficamos assim, não, esse mês eu vou ficar 30, 60 dias sem doce. Você já deve ter passado por isso. Dá uma abstinência, não dá, a gente fica irritada, dá dor de cabeça, dá ânsia de vômito. Meu Deus, é uma treta. É assim que funciona também com os nossos sentimentos. É assim que funciona também no nosso dia a dia. Então eu era viciada em brigar. Quando ele não brigava comigo, eu ia procurar briga. Você sabe por quê? Porque o meu corpo precisava se alimentar daquele alimento que ele me dava. Sabe por que que gerava isso? Porque eu brigava, eu estava doente emocionalmente, eu brigava e ele não entendia, ele brigava. Então ele alimentava o meu vício. Olha que interessante, ele alimentava o meu vício de gostar de briga. Nossa, isso é muito sério. Quando eu fui entender, isso chama vícios emocionais, tá? Eu vou tratar disso com você no nosso grupo terapêutico presencial. Em nome de Jesus. Quando eu me dei por conta, eu falei, meu Deus, é desse jeito que eu ajo. Como que isso aconteceu? Com a ajuda de uma pessoa. Eu falava assim, meu Deus, é verdade. Quando a gente não briga, eu caço uma oportunidade para brigar com ele. Aí acaba brigando, brigo, me sinto mal. Olha que doideira. Me sinto mal porque é ruim brigar, mas os meus hormônios estão abastecidos. É forte, né? Pois isso acontece. E não é só na minha vida não, tá? É na vida de muitas pessoas. E a culpa é esse gatilho. A culpa é esse sentimento. Agora a gente ouve muito assim, ó. Perdoa o fulano. Ó, você precisa perdoar seu pai. Você precisa perdoar o ciclano. Você precisa perdoar. Top. Mas o quanto você precisa se perdoar das decisões erradas que você tomou. Olha para você agora. Olha para aquelas coisas que ninguém sabe. Sabe aquela história que você olha e fala assim, isso aqui eu não tenho coragem de contar para ninguém. André, eu sinto tanta vergonha disso que eu não tenho coragem de te falar. Pois é, você vai olhar para essa situação agora e dentro de você. Olhe para essas coisas que ninguém sabe, que ninguém teve acesso, mas que o Espírito de Deus sabe. Olha aí. E fala para você. Eu decido me perdoar. Fala para você. Tem pessoas aqui que precisam ouvir esta frase. Eu decido me perdoar. Vamos de novo? Eu decido me perdoar. Minha irmã, não tinha como você tomar outro tipo de decisão no momento em que você tomou essa. Por isso que eu tenho me empenhado aqui
para te ajudar a se curar daquilo que você esconde. Eu tenho me empenhado aqui para que você tenha essa plena consciência que quanto mais você for curado, curada, quanto mais você conseguir identificar os gatilhos, os tropeços, aquilo que te machuca, aquilo que te feriu, desde lá da época, gente, às vezes, de quando a gente estava na barriga da nossa mãe, das palavras que eu ouvi, dos comportamentos, dos lugares onde eu andei, das alianças que eu construí. Quanto mais eu trazer à tona essa consciência e me curar, mais diante da vontade do Senhor eu vou estar. É muito difícil a gente desejar, a gente buscar, e eu sei que todos nós buscamos fazer o que Deus espera de nós, se nós não estivermos curadas, se nós estivermos todos os dias catando aquele saco de batata pesado e trazendo no nosso ombro. O dia 1, às vezes até vai, o dia 2, o dia 3, o dia 4. E se eu te disser que existem pessoas que estão carregando esse saco de batata uma vida inteira? O saco de batata representa a culpa. Uma vida inteira. E sabe o que elas vivem? Um ciclo de destruição. Um ciclo de autodestruição. Vamos começar pelo que eu falei primeiro. Um ciclo de destruição. Elas destroem relacionamentos. Vai copiando aí, vê se algo serve para você. Elas destroem relacionamentos. Elas destroem sociedades. Elas destroem as suas vidas financeiras. Relacionamentos com o namorado, com o marido, com os filhos, com os amigos. Você sabe por quê? Porque ninguém suporta ficar perto de uma pessoa ferida. Você já experimentou? Você já experimentou ficar perto de uma pessoa ferida, magoada, machucada, que se culpa, que culpa o outro? Quem aqui já viveu essa experiência? Gente, é um saco. A pessoa só reclama. A pessoa só fala mal do outro. A pessoa só fala mal de Deus. Deus? Que esse Deus aí que você serve, isso não existe não. Eu já ouvi isso. Como se Deus existe eu estou nessa situação? Um dia eu falei para uma pessoa, você está nessa situação porque você permitiu estar aí. Porque você é orgulhoso o suficiente para não reconhecer os seus erros. Ontem nós falávamos aqui na célula, né, sobre prostrar diante de Deus, sobre verdadeira adoração. Quando eu me prostro diante de Deus, quando eu adoro, quando eu coloco a minha cara lá no chão, nós estávamos falando disso, desse tipo de adoração, né? Nós vimos lá em Lucas, quando aquele endemoniado de Gadareno foi liberto por Jesus, nós vemos uma passagem lá que os demônios, eles se prostraram quando Jesus chegou naquele lugar. Eles se prostraram diante dos pés de Jesus, né? E no culto domingo, o pastor falou que esse tipo de prostração é literalmente com a cara no pó. E ontem a gente trabalhava sobre isso aqui, a gente conversava sobre isso aqui. Existem pessoas que hoje só reclamam, meu Deus, é muito difícil. Porque não reconhecem as suas misérias. Querem se apresentar diante do Senhor, mas assim, com justiça própria. Olha, Deus, grandioso Deus, poderoso Deus, né? Olha para as minhas necessidades. Não coloca literalmente. A palavra é, não se humilha diante da vontade do Senhor. Minha irmã, se você não aprender a se humilhar diante do Senhor, vai ser muito difícil você se curar dessas coisas que você vem trazendo à luz. O engraçado é que às vezes a gente não se humilha diante do Senhor, mas a gente se prostra diante do homem. E homem, eu não estou falando só sexo masculino, eu estou falando da raça humana.
Ah, eu tenho vergonha de me ajoelhar e colocar minha cara lá no pó. Mas não tem vergonha de ficar se humilhando com uma pessoa que não te quer mais. Não tem vergonha de ficar se humilhando com uma pessoa que só te feriu. Não tem vergonha de ficar se humilhando com uma pessoa que só dá na sua cara. Que só te joga fora. Você não tem vergonha, né? Pois deveria ter. Pois deveria ter. Deveria ter vergonha todas as vezes que você permite com que as pessoas te machuquem, te firam, use de você, abuse de você. Não de Deus. Deus, ele te espera. Deus, ele está ali, ó. Ai, eu quero tanto curar a Andréia. Eu quero tanto entregar algo para essa minha filha. Gente, eu quero tanto usar a Andréia para falar com outras mulheres, para abençoar a vida de outras pessoas enquanto ela estiver nessa escravidão emocional. Como que faz? Entrega algo precioso nas mãos de uma pessoa que está ferida. Ela joga tudo fora. Entrega uma joia na mão de uma pessoa que não reconhece o que é uma joia. Ela não vai dar o devido valor para essa joia. Ei, minha irmã, meu irmão, essa culpa aí tá te matando. Lança hoje nos pés da cruz de Jesus esse fardo que tá pesando não só o seu corpo, mas a sua alma. Como nós cantamos aqui no início, nenhuma condenação há. Ah, porque o fulano falou, porque o ciclano falou, porque o Beltrano falou. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Agora, uma coisa é nós termos pecado. E outra coisa é nós vivermos pecando. Pecando é um ato contínuo. É algo que vai se repetindo, se repetindo. Uma coisa é nós nos sentirmos culpados. Outra coisa é nós ficarmos nos culpando todos os dias, todos os dias. É como se todos os dias você... Sabe aquela pinça de tirar sobrancelha? Você desse uma beliscadinha aqui em você. Todo dia. Você não é bom o suficiente, né? Olha lá, foi por sua culpa, foi por isso, foi por isso. Ó, vai arrancando um pedacinho. Cada dia um pouquinho, às vezes até de forma sutil. Mas deixa eu te falar uma coisa. Cada vez que vai picando aqui, ó, vai chegar um momento que a dor, ela adormece. E você não vai passar nem a sentir. Mas quando você olhar, vai estar um buraco aqui, ó. Vai estar em carne viva. Vai estar um ambiente propício para Satanás vir e botar aqui, ó, as suas larvas, os seus ovos de acusação, de morte, de destruição. A culpa é sim uma brecha emocional, que se nós não nos atentarmos e não lançarmos fora, ela vai nos colocar num lugar de cativeiro emocional. Errou, a decisão às vezes não foi tão boa, o que eu posso fazer diante disso? Ah, não posso fazer nada, André. Então, levanta, sacode a poeira e linha na pipa. Levanta, olha pra você, se acolhe. Para de ficar se culpando. Para de ficar colocando uma... Como que chama, gente? Eu nunca sei. Depois eu quero pesquisar. Uma bola de ferro, assim, ó, num chicote e ficar, ó, nas suas costas. Muitas vezes não é o outro que nos acusa, mas somos nós que todos os dias, ou melhor, todos os momentos, fazemos questão de nos lembrar daquilo que nós não somos, daquilo que nós fizemos de errado, daquilo que é nossa culpa. Cuide das pessoas. Ontem eu gravei alguns conteúdos para vocês, a Valentina vai editar e nós vamos colocar aqui. Gente, ficou muito bacana. Eu vou avisando vocês. Cuide das pessoas, ame as pessoas, né? Dê o seu melhor para as pessoas, mas olhe para você. Cuide de você, se acolha. Saia dos lugares onde você se autoflagela. Nenhuma condenação há.
É autoflagelação, mas tem um nome. É pinhola? Deixa eu ver se eu acho aqui. Já faz tempo que eu quero pesquisar. Deixa eu ver. Gente, é mais ou menos isso aqui, mas ainda não é isso. É mais ou menos isso aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que a Elaine falou. Que a Eliana falou. Deixa eu só ver se eu acho aqui. É isso aqui, ó. É isso aqui. Deixa eu abrir, peraí. É isso aqui, ó. Quando me veio à cabeça, é isso aqui, ó. Tá vendo? Tem gente que fica pegando esse negócio aqui. E, ó. Imagina. Tá toda ferida, tá toda machucada. Meu Deus. Tá doendo e todo dia ela pega, ó. É tempo de se libertar disso. É tempo de olhar com amor pra você. É tempo de olhar e falar assim, tá bom, eu poderia ter tomado outro tipo de decisão, mas o que eu posso fazer da agora pra frente? É tempo disso. Não é tempo mais de você ficar se autoflagelando. Não é tempo mais de você ficar se culpando. Não é tempo mais de você falar, eu poderia ter feito porque poderia. É passado. Mas o que eu posso, o que eu quero, o que eu desejo e o que eu vou fazer daqui pra frente. É isso. Nem sempre nós vamos acertar, Andréia, mas tem decisões que são pra vida inteira. São. Eu acho que todas nós, só se eu estiver muito errada, mas eu acho que todas nós já tivemos que conviver com alguma decisão que nós tomamos de forma errada. Em obediência ao nosso Pai, nós tivemos que seguir a vida. Andréia, não era isso que eu queria. Tomou a decisão? Tomei. Aguenta. Andréia, eu não tive outra oportunidade. Até segunda ordem. Aguenta. Suporta. Mas com leveza. Não fique se flagelando. Não fique carregando esse fardo que com certeza vai te destruir. Não se culpe. Não culpe os outros. Nós estamos todos, às vezes, em graus diferentes, né? Tenho que concordar. Mas nós estamos todos aprendendo de certa forma. Nós estamos, de certa forma, cada um lutando com as armas que tem, inclusive as armas emocionais que tem. Não se culpe. Busque fazer o que está ao seu alcance hoje. Busque se perdoar. Busque olhar para você. E eu tenho certeza que o Senhor vai te mostrar o caminho que você deve trilhar. Amém? Fez sentido? Vocês estão muito caladinhos. Abra sua Bíblia em Salmos. Salmo 32, nós vamos ler hoje. Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5. Diz assim: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor,
e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Às vezes nós vamos fazer o que dá para fazer. Às vezes a gente vai fazer o que a gente consegue fazer. E hoje, olha para mim, se perdoe. Não tinha como você agir diferente. Se você pegar de 2 anos para cá, você vai ver o tanto que você cresceu. Não é verdade? Você vai perceber o quanto que você evoluiu, o quanto você andou, o quanto você aprendeu. E que com certeza, se a gente pudesse voltar atrás, nós iríamos tomar outro tipo de decisão em muitas áreas da nossa vida, com tudo que nós estamos aprendendo aqui, não é verdade? Mas não se culpe. Aprenda com essas decisões não tão boas. Não se culpe, né? Use essas decisões, use esses comportamentos, use essas situações que você passou para abençoar a vida de outras pessoas. Olha, eu fiz isso e deu ruim. Agora você vai fazer assim. Você vai fazer o oposto. Amém? Pode ser que você tenha sofrido muito, mas não permita que esse sofrimento te afaste de conquistar aquilo que você tanto deseja. Eu desejo que você seja forte, corajosa, ao ponto de olhar para você e falar: eu abro mão dessa culpa para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Beijo no seu coração. Amanhã a gente volta. Amanhã é dia do nosso jejum, né? E da oração em torno do que foi dito aqui essa semana. Muito forte, por sinal. Nessa semana foi uma semana assim de tratamento mesmo, de algo terapêutico. E é uma alegria estar aqui com vocês. Amanhã eu volto. Em nome de Jesus, eu espero você. André, eu não consegui ver tudo. Vai estar salvo lá no nosso canal do YouTube a partir das 15 horas. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã.